Ezequiel, no capítulo 2, vamos ler os versos de 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. O 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. O 5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Pode sentar. Falar de chamado sempre desperta algo positivo dentro de nós, né? Parece que nossos corações, ele acelera, né? A gente tem esse algo conosco, de quando a gente vai falar de chamado, é que Deus quer falar conosco para um propósito. E hoje, no primeiro domingo, né, do ano na EBD, o primeiro ensino que Deus tem para a tua vida, ele tem a ver com o chamado. E aqui um chamado muito forte, né, da vida aqui do profeta Ezequiel, né, um jovem que foi chamado para algo brilhante, que teve uma intimidade aí com Deus, também brilhante, também fantástica. Abrir uma lição, ela é sempre a grande responsabilidade, porque serão aí um longo trimestre, e vocês precisam compreender o que é que vai vir daí pela frente, e qual vai ser o passo a passo, né, a cada domingo para a sua vida, daquilo que Deus quer falar, daquilo que Deus quer transmitir para você durante esse primeiro trimestre. E a abertura do ano, ele vem logo lhe confrontar do que se refere a esse chamado, né? Quantos aqui tem chamado? Levanta assim, faz um sinal com a mão. Você que nos assiste aí em casa também, seja muito bem-vindo, um bom dia para você. Eu tenho certeza que você também tem chamado e vai ficar atento aqui ao chamado do profeta Ezequiel. Eu vou tentar me ater aqui a diversos detalhes nessa abertura aqui da nossa revista, da lição bíblica aqui da Escola Dominical, para poder lhe ilustrar com ricos detalhes do que se refere à trajetória desse homem, nesse preâmbulo aqui da nossa lição, tá? Assim como Zacarias, como Jeremias, Zacarias e João Batista, Ezequiel ele foi chamado por Deus para um sacerdócio, né, para servir como profeta. Ele foi do sacerdócio para poder servir como profeta, né? Ele foi chamado como porta-voz de Deus para os exilados judeus na terra da Babilônia, e ele os repreenderia por seus pecados e exporia a idolatria deles, mas também lhes revelaria a glória futura que o Senhor havia lhe preparado. Ezequiel ele nasceu em Judá no ano de 622 a.C. Ele tinha 30 anos quando foi chamado por Deus para exercer, né, esse ministério aí como profeta em meio aos cativos ali na Babilônia, né? É interessante que o profeta, o sacerdote, ele inicia a sua trajetória justamente com 30 anos de idade. Números no capítulo 4, de 1 ao 3, e também no verso 23, ele fala sobre essa idade, dessa iniciação do sacerdote para poder ser preparado e poder trazer, né, para o povo tudo aquilo que ele aprendeu. E detalhe que para ser sacerdote não basta apenas querer ser sacerdote. Ele tinha que vir de uma linhagem. Ele tinha que ser filho de sacerdote e tinha que vir da linhagem de Arão. Ele tinha que ter esse sangue de Arão dentro dele para que ele pudesse servir ali como sacerdote no templo, na casa de Deus, tá bom? Quando Ezequiel começou a profetizar, ele habitava entre os cativos na Babilônia, para onde ele foi levado em 597 ali antes de Cristo, né? O cativeiro babilônico de Judá, ele durou aproximadamente 70 anos, período de 605 a 539 antes de Cristo. Ele durou ali cerca de 70 anos, como eu falei. E detalhe que ele tem ali 3 momentos marcantes, tá? São as 3 deportações. A provável deportação de 605 antes de Cristo, onde Daniel, né, junto com seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, Daniel, Misael, Azarias, né, seja qual for a nomenclatura que vocês queiram chamar,
eles foram, nessa primeira leva, eles foram cativos para a Babilônia, nessa leva aí de 605. Então, provavelmente, Ezequiel, ele tinha contato aí, eles se conheciam, mas foram separados no momento que o povo ali, ele foi cativo, né? Teve uma segunda deportação em 597 a.C. Então, Ezequiel ali, com 25 anos, ele foi levado cativo. Aí eu pergunto para você, imagina um jovem que ele tinha certeza de que ele não teria seu CPF registrado em nenhuma empresa daquela época, porque ele estaria sendo preparado para poder ser um sacerdote, alguém que teria uma posição de destaque para poder servir a Deus, um jovem que tinha sonhos, um jovem que foi projetado diante desses sonhos, um jovem que conhecia as histórias, né, da sua linhagem, né? Certamente ele tinha ouvido falar a história dos seus ancestrais, né? Do que se refere a tudo que havia acontecido com o seu povo, até porque se o pai dele era sacerdote, com certeza era alguém que tinha muito contato, né? Do que se refere às escrituras, às histórias que contavam todos os relatos ali para o povo judeu, e ele com 25 anos, né? Alguns historiadores, alguns teólogos falam que dos 25 anos aos 30 anos é normalmente dentro desse período, né, onde você tem a preparação principal para o exercício desse período como sacerdote. E com 30 anos inicia, como eu falei para vocês aqui, citei o texto aqui bíblico de Números. E ele com 25 anos, coincidência ou não, ele foi levado aqui cativo, eu falei para vocês, em 597 a.C. Mas aos 30 anos, Deus chama ele, né? Ele vai do ministério sacerdotal para poder ser profeta em meio àquele povo ali cativo. E a terceira, tá bom? A terceira deportação acontece em 586 a.C., quando houve a completa destruição ali do templo. Vou ler um texto aqui para poder ilustrar, 2 Reis 24 e 14. Se você puder, me acompanhe aí na sua Bíblia também, para poder referendar o que eu falei aqui. 2 Reis 24, 14. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. 2 Reis é que vai ilustrar, né, quem é que foi levado cativo, né? O povo foi inteligente, né? O rei foi inteligente, levou quem poderia trazer alguma liga, algum significado ou algo de importante para poder trazer como cativo, né? É por isso que fala que Daniel, ele foi preparado, né, de uma forma especial dentro lá do castelo, né, dentro lá junto com aqueles que estavam à frente, né, para que ele pudesse aprender das leis daquele pessoal, porque ele já tinha em sua educação algo positivo. Então eles fizeram ali uma seleção, se possamos assim dizer, quem poderia agregar de forma positiva. Todos é que foram levados ali cativos, e 2 Reis ele traz ali, tá? Estamos apenas na introdução aqui, tá bom? E como é que se deu? Qual foi o momento que deu esse chamado aí de Ezequiel, tá? A Bíblia traz também aqui o relato. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Detalhe, todo nome que termina com El no final, El, Deus, ele existe algo de promessa da parte de Deus. Então o significado do nome de Ezequiel: Deus fortalece. Ezequiel era filho de um sacerdote, né, do tronco de Arão, como já falei, chamado Buzi. E seu pai, Buzi, por mais que ele viesse de uma linhagem de sacerdotes, o seu nome tinha um significado diferente, desprezado por Deus. Ele vinha, o nome, seu pai, como Buzi, desprezado por Deus. Mas seu pai, quando Ezequiel nasce, é como se ele quebrasse essa maldição e fala: daqui para frente agora, nossa família vai ser diferente. E você vai ser Deus fortalece. Ezequiel colocou o L no final e trouxe algo positivo para a vida dele. Ou seja, você pai, você mãe, você tem um significado muito importante, muito grande na vida do seu filho. Aquilo que você determina para a vida dele, ele de fato, ele pode acontecer, né, do que se refere àquele caminho que você quer trilhar para ele. Então você,
pode e deve proferir palavras de bênçãos para a vida dos seus filhos, desde o momento do nascimento, quando você apresenta ele a Deus, num ato simbólico aqui na igreja, mas em toda a caminhada em relação ao seu filho. Amém? Vamos para frente aqui. Profetas em atuação aí no mesmo período, né? Ele foi contemporâneo aí de Jeremias, só que Jeremias profetizava no mesmo tempo em Jerusalém, e Daniel, que era o estadista, que profetizou no palácio. Ezequiel, ele profetizava ali entre os cativos, tá bom? E um detalhe também, que Ezequiel era casado, mas no verso 24, né? A esposa dele, né, a Bíblia fala que teve uma morte ali repentina e tem um significado que eu vou trazer para vocês também aqui nessa manhã. Então esse é todo o contexto histórico que a lição aqui fala, do que se refere a essa abertura aqui da lição, né? Uma rica história, um rico contexto aqui, um período aqui bastante importante aqui do povo judeu, tá? Alguns desafios que eu trouxe e que são marcantes na vida do profeta Ezequiel. É interessante que quando vai se falar do profeta Ezequiel, normalmente se fala do capítulo 37, do que se refere ao Vale dos Ossos Secos. Quantos aqui conhecem essa história, né? A igreja praticamente toda. Eu acho que quem não levantou é porque não quis fazer o esforço de levantar a mão. Mas todo mundo conhece, né? Ezequiel 37. Vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Só que nesse caso aqui específico, quando Deus chama o profeta Ezequiel, e a gente vai esmiuçar um pouco isso, mais se o tempo deixar, ele traz alguns desafios para ele, né? Alguns simbolismos, que ele vai ter que comer o rolo, né, da palavra, mas tudo aquilo que Ezequiel ele iria profetizar, ele tinha que viver, ou entre aspas, sofrer na pele aquilo antes que ele fosse trazer aquilo à realidade. Ou seja, ele tinha que verdadeiramente viver aquilo que ele pregava. A gente vê que no mundo de hoje é muito fácil, as pessoas sobem às vezes em algum púlpito, né? Fazem às vezes algum movimento, mas não vivem aquilo que pregam ou aquilo que falam, né? Ensinam a forma correta, mas vivem da forma errada. Então Deus, na preparação e no chamado de Ezequiel, ele faz coisas com Ezequiel, que eu só vi fazer com ele, e eu ilustrei alguns pontos aqui que são importantes. Porque tem muita gente que fala assim, eu quero ser profeta, eu quero ser sacerdote, eu quero ser um pastor, ou seja, eu quero ter uma chamada ministerial. Mas isso não é brincadeira, isso é coisa muito séria. Então hoje, no primeiro domingo do ano, né? Hoje é que dia? Dia 2 do ano de 2022, tá certo? Na primeira escola dominical, Deus está te chamando para alguma coisa, eu não tenho dúvidas disso. E para esse chamado que Deus está te chamando, você precisa se consertar, né, para com Ele e entender que quem tem negócio com Deus tem que ter vida diferente, vida de intimidade para com esse Deus todo-poderoso, amém? E olha só o que é que Ezequiel passou, tipo assim, tudo que você vai profetizar, Ezequiel, você vai ter que viver para você poder profetizar sabendo o que você vai profetizar. Escuta só, Ezequiel no capítulo 4, Deus manda Ezequiel construir uma maquete de Jerusalém, né? E fala o seguinte, durante 390 dias, você vai deitar do lado esquerdo da maquete, e depois vai deitar durante 40 dias do outro lado da maquete. Isso tem dois significados. Primeiro, 390 anos da iniquidade da casa de Israel, e 40 anos de iniquidade da casa de Judá. Ou seja, isso tudo Deus fez para mostrar para Ezequiel de que Jerusalém iria ser saqueada, sitiada e derrubada. Ele trouxe esse significado para que ele pudesse profetizar sobre isso e sentir na pele, né, exatamente o que é que iria acontecer antes de que ele pudesse profetizar aquilo. Ainda em Ezequiel, no capítulo 4, Deus manda Ezequiel fazer um bolo com todo tipo de cereais. Até aí tá bom, né? Cereal é bom para quem quer ficar light, né? Eu, graças a Deus, antes da virada do ano, tá? Então não foi propósito 2022, foi propósito 2021. Eu entrei nessa vibe de ser light, já estou perdendo uns quilinhos aí, graças a Deus. E 2022 eu quero secar de vez. Estou falando publicamente como um incentivo para mim mesmo. Então todos vocês são testemunhas, tá bom, irmão? E ore pela minha vida que não é fácil, viu?
Eu estou alguns meses sem Coca-Cola, viu, pastor Leandro? O negócio que eu sinto falta. O que é isso? Mas isso é outra coisa, né? Não é a mensagem, não. Ezequiel 4, Deus manda Ezequiel a fazer um bolo com todo tipo de cereal, só que manda misturar com o quê? Com estrume, olha só, com capim, né? Por quê? Ele fala o seguinte, Deus para ele, porque quando Israel for cercado, o povo terá fome e comerá qualquer coisa. E quem queria profetizar isso para o povo? Ezequiel. Ele tinha que sentir antes, para quando ele pudesse profetizar, ele se colocar no lugar do povo. Alguém quer ser profeta aqui, meu irmão? Vamos para frente, Ezequiel 5. Deus manda Ezequiel raspar a barba e o cabelo em sinal de desonra. Meu irmão, naquela época, profeta sem barba, que é isso? Era um sinal de desonra, de vergonha absurda. Ele fala, Ezequiel, raspa a barba, raspa o cabelo em sinal de desonra. Por quê? Para que você possa sentir-se desonrado, igual o povo está me desonrando. Ele faz o comparativo da desonra entre o povo para com Deus e ele, no que se refere à sua própria pessoa. Falar é fácil, vai viver, né? Esse foi o recado que Deus deu para Ezequiel, que ele tinha que sentir na pele, para que ele pudesse profetizar isso para o povo. Tá bom até aí, meu irmão? Vai ficar pior, viu? Ezequiel 2. Vai agir como alguém que está fugindo. Deus manda Ezequiel cavar um buraco com a mão, vai tirar a mobília de dentro de casa e vai morar do lado de fora da cidade. Por quê, Deus? Para que Ezequiel pudesse saber como se sente um povo que abandona o Deus que os tirou do Egito. O cativeiro babilônico, ele tinha um porquê. Não só o pai, mas os filhos tinham esquecido de Deus, estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, tinham abandonado as leis do Senhor e tinham feito tudo errado com base nos ensinamentos e tinham esquecido do Deus que tirou eles da escravidão do Egito, diante de todos aqueles milagres. Então Deus vai e traz mais essa lição para Ezequiel, antes que ele pudesse profetizar para o povo também, tá? Ezequiel 21, Deus manda Ezequiel profetizar contra Jerusalém. Ele vai sentar, vai lamentar e vai chorar, porque era o povo dele, eram os seus familiares e etc. E Ezequiel 24, né? Eu trouxe aqui como algo mais agressivo, aqui em especial para aqueles que são casados, né? Deus tira a mulher de Ezequiel, né? O desejo dos teus olhos. Por quê? A mulher de Ezequiel morre no ano que Jerusalém é invadida. Deus está dizendo a Ezequiel, do mesmo jeito que você está perdendo a menina dos seus olhos, eu também estou perdendo a minha, né? Menina dos olhos. E Ezequiel sentiu que Deus estava pedindo. Muitas coisas que acontecem na sua vida não é porque Deus quer que aconteça maldade na sua vida, o problema na sua vida. É consequência do pecado. São as consequências do pecado que você mesmo buscou. E quando você sofre, Deus também sofre. E quando o povo foi saqueado, né? O povo de Deus foi saqueado, Deus teve um sofrimento enorme, uma perda do seu povo. O povo estava na terra prometida, na terra que emana leite e mel, mas o povo foi quem se afastou dos caminhos do Senhor. E isso doeu muito, de forma tamanha. E Ezequiel, quando fosse profetizar essa perda e depois da restauração, Deus também queria que ele sentisse isso aí na pele. E, infelizmente ou felizmente, para aquele momento, Ezequiel perdeu a sua mulher para que ele pudesse sentir antes de profetizar. Olha o chamado de Ezequiel. Alguém quer ser profeta aqui nessa manhã? Mas eu tenho certeza que muitos aqui querem ter um chamado, porque tem esse chamado da parte de Deus, e esse chamado de Deus requer sacrifício, porque nós somos apenas peregrinos nesse mundo. Aleluia e glória a Deus por isso. E a nossa missão aqui, ela está na Bíblia. Nós temos que pregar a palavra de Deus, temos que cuidar uns dos outros, e tantas outras coisas mais. E essa missão vai requerer sacrifício. Não estou falando que a tua esposa vai morrer, varão, né? Ou teu marido varoa, né? Eu gosto desse negócio, varão, varoa, rebuliço, né? Essa parte do Velho Testamento. Eu sou pentecostal, tá bom, gente? Eu gosto desse negócio. Abra aí sua Bíblia, Ezequiel 24, 15 e 17. Se aprender aqui. Ezequiel 24, 15 e 17. 15.
E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faça luto por mortos, ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos e não cubra os teus lábios e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. É forte, né, gente? Isso é para a gente poder lembrar de que às vezes a gente está passando por coisas que a gente acha que é, né, absurdo, do tamanho do mundo, do problema, seja o que for. Mas se a gente lê a Bíblia, meu irmão, de cabo a rabo, né, meditar nela de dia e de noite, a gente vai ver que, de fato, é o manual do homem, né? Aquilo que você está passando, alguém já passou aqui na Bíblia, e Deus sempre vai ter uma lição para poder te dar em meio às provações que você está passando, porque alguém já passou por isso também. Salmo 35, parte B, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem sempre, meu irmão, pela manhã. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida nesse primeiro domingo de 2022. Eu não sei o que você passou no ano de 2021. Enxuga as lágrimas. Hoje é nova manhã para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua empresa. E a alegria já está invadindo, já invadiu a sua casa em o nome de Jesus. Dá para aplaudir o nome desse Deus Todo-Poderoso? Glória a Deus. Depois vem Ezequiel 37, né? Ezequiel 37 aí, depois de todas essas coisas, né, possamos dizer ruins, né? Aí vem a profecia do Vale dos Ossos Secos, né? Ô, coisa boa de pregar é essa profecia, né? Ezequiel 37, 3, né? E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes, né? Interessante que sacerdote, né, profeta, ele não poderia ter encontro com nada morto. E Deus leva ele para o meio de um monte de ossos, né? Um vale de ossos secos, para poder exercer, depois de tudo isso que foi passado, essa fé aí, esse momento, e mais um ensinamento para a vida de Ezequiel, né? Aí o que é que ele pergunta? Em vez de ele poder querer usar da santidade, né? Eu sou o cara, já passei por tudo isso, estou profetizando, sou jovem. Ele fala só o seguinte: e aí, pode ou não? Ele fala: e disse: Senhor Deus, tu o sabes. Tá bom, eu sei, né? Então faz o seguinte, ó, o 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Oh, coisa linda, coisa maravilhosa, né? Só para a gente poder ilustrar aqui tudo aquilo, né, que Ezequiel aqui passou. O capítulo 1 também fala da visão, né, que ele teve aqui, que foi algo maravilhoso, da presença de Deus, daquilo que ele pôde aqui contemplar. Enfim, tem muita coisa para que a gente possa ilustrar a respeito aqui de Ezequiel. Então, vale a pena, não perca um domingo sequer da escola bíblica dominical desse trimestre. Estude em casa, leia a lição, leia a Bíblia, busque outros livros, porque certamente é um profeta que você não vai esquecer mais nunca, se você nunca estudou ele. Se estudou, você também vai aprender muito mais coisas aí para a sua vida, que é uma história aí maravilhosa para qualquer área da sua vida. Amém, meus irmãos? A parte primeira aqui, né? Passamos aqui o contexto histórico, vamos para o ponto 2, né? Exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel. Diz assim: o profeta receberia sua comissão oficial como profeta do Senhor
e Deus lhe disse que uma tarefa muito difícil encontrava-se diante de Ezequiel. Vou ler aqui o texto e vamos pegar aqui do texto para que possa ficar mais legal aqui para a gente poder comentar nessa EBD. Ezequiel, capítulo 2, verso de 1 ao 5. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. O cara estava vivendo um momento de cativeiro, né? Estava lá como escravo. Ele estava como escravo, ele não era escravo. Na sua essência, ele não era escravo, ele estava escravo. Ele foi levado para o cativeiro, com certeza vivendo num momento de muita tristeza, de muita dificuldade. Então é normal que as pessoas sempre estejam o quê? Cabisbaixo, pelo aquilo que estão passando, né? Você é um cara que está devendo a todo mundo, você vai andar o quê? Feliz, altivo, assim? Aquela arrogância, soberba? Nunca. Está devendo a todo mundo, você não vai fazer isso. Então Deus sabia o momento que Ezequiel, ele se passava. Então ele chega assim para ele e fala o seguinte, ó: fica de pé, né? No anterior, no 1, salvo engano, 1:27, né? Ele cai diante da glória de Deus. Aí Deus manda ele levantar para poder trazer a palavra de ânimo sobre a vida dele. E a Bíblia aqui relata algo importante para a vida dele. Quem é que fez ele ficar de pé? Foi o Espírito de Deus, né? E o Espírito se colocou dentro dele e ele ficou de pé. Gente, se você quiser a bezetacil do céu para a sua vida, é o Espírito Santo que já habita dentro de você. Ele, uma vez que seja despertado, que você ande alinhado com Ele, Ele é o segredo para a sua vida em todas as áreas, inclusive o termômetro para que você não venha pecar. Você hoje, naquele tempo, o Espírito, ele exercia, né? E detalhe, ele entrava e saía de quem ele queria. Davi foi receber lá a unção como rei. A Bíblia fala que o Espírito, né, saiu de Saul e entrou em quem? Em Davi, para que ele pudesse ser rei. Ele teria uma missão especial, precisava do Espírito. Ezequiel aqui recebeu o Espírito para poder ser profeta. Imagina a gente que tem o Espírito Santo de Deus habitando, morando, todos os dias, quando você acorda, quando você dorme, para onde quer que você vá, se você estiver em harmonia com esse Deus, Ele está habitando dentro de você. Está conseguindo entender a força que você tem para exercer o seu chamado, a sua vida, seja a sua vocação, como pai, como profissional, seja o que for? Reclame do problema para Deus, não para os outros. Porque esse Espírito Santo, ele já intercede pela sua vida, até mesmo nos momentos que você não tem forças ou palavras para interceder por esse Deus, porque Ele é seu aliado e amigo fiel. Jesus, quando foi embora, Ele falou que nunca mais estaríamos só aqui nesse mundo. Ele exerceria a função como advogado fiel, e o Espírito Santo estaria aqui conosco. Flávio, vai para onde? Estou aqui dentro de você. Pastor Salmo, vai para onde? Estou aqui dentro de você. Você precisa de quê hoje, Pastor Salmo? Estou aqui para poder te ajudar. Pastor Leandro, qual a tua dificuldade hoje? Estou aqui, ó, fala, estou aqui dentro de você. É só falar que eu sou a tua força. Tu caiu? Eu vou te colocar de pé e vou te levantar, Pastor Leandro, porque eu sou o teu Deus. É assim com cada um de nós que o Espírito de Deus faz. Assim foi na vida de Ezequiel. Triste, abalado, caiu diante do chamado de Deus para a vida dele. Ô Ezequiel, fica de pé, porque para poder exercer aquilo que eu quero para a tua vida, essa posição de destaque, para poder falar em meu nome, tem que estar de pé, tem que estar bem, tem que enxugar lágrima, porque você vai exercer a missão do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, oh aleluia, do Príncipe da Paz, daquele que tem a chave da vida na mão, daquele que cura, do médico por excelência, do Deus do impossível. Então fica de pé, e eu vou te dar um plus. Quem? O Espírito. Toma aí o Espírito, pum, entrou o Espírito, ficou de pé. Vamos para frente. E ouvi o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. E olha o detalhe: eles e seus pais transgrediram contra mim, até esse mesmo dia. Por que ele fala aqui que os pais e os filhos se rebelaram? Porque se tinha muito naquela época de dizer o seguinte:
olha só, de que os filhos pagavam pelos pecados dos pais. E é como se os filhos estivessem pagando ali aqueles pecados, fruto da desobediência dos pais. E Deus fala o seguinte: está tudo tão errado, tudo tão bagunçado, que essa geração que você vai falar, tanto os pais quanto os filhos erraram. Então você vai ter que falar para todo mundo e vai mostrar para eles a verdade. Vamos para frente. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E olha só, eu te envio a eles. Ele vai em nome de quem? De Deus. E lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. O profeta, ele tinha que falar em nome do Deus Todo-Poderoso. Deus trazia a revelação para ele e ele dizia: assim diz o Senhor, e ele revelaria aquilo que estava por vir e por acontecer. Tem coisas que Ezequiel profetizou que ainda não se cumpriram. O reino eterno de Davi, por exemplo, ainda não se cumpriram, mas ele foi boca de Deus para poder falar o que Deus quer para o povo de Israel e que ainda vai acontecer para a vida dele. Por quê? Porque eu creio que ele foi boca de Deus em tudo o que ele falou, porque a Bíblia não teria revelado isso para a gente. Vamos para frente aqui. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aí está entre parênteses, porque eles são casa rebelde. Isso aqui é o seguinte: tem muito pastor, muito líder, muito missionário, muito homem de Deus, que ele é movido diante dos seus atos, diante das pessoas que escutam ele, diante das pessoas que o seguem. Ainda mais se for pastor pentecostal, né? Se a igreja está dando glória, aleluia, ele vai só, descendo o tom da mensagem, ou ele muda a mensagem para que a igreja possa movimentar ele, não o inverso. Ele movimentar a igreja sendo boca de Deus, porque ele fala aquilo que Deus quer que ele fale para alimentar a igreja, não o inverso. E ele fala o seguinte, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ou seja, Ezequiel, se vão achar ruim ou não, pouco importa, continua falando. Fala em meu nome, porque eu que estou mandando você falar, e eles precisam ouvir para que eles possam ir ao arrependimento, porque depois do arrependimento, eles também vão desfrutar daquilo que eu vou preparar para eles, tirando eles desse cativeiro. Amém? E fala assim, e hão de saber contudo, que esteve no meio deles um profeta. Então, algumas exigências que Deus fez para ele, Alguém quer ser profeta aqui, meu irmão? Está apertando, Mas eu tenho certeza que Deus tem um chamado lindo aí para a sua vida. E mesmo que venham os encargos, você vai viver de dias maravilhosos aí na presença do Senhor. Nosso tempo está aqui voando. Vou correr aqui. A incumbência do profeta Ezequiel, tá? Está na lição também. Exortar o povo sobre o pecado e o juízo de Deus. Consolar o povo e explicar o cativeiro, Ou seja, o povo pecou e por isso foram para o cativeiro. Responsabilidade pessoal de cada um deles. Proclamar a promessa de restauração, retirar o coração de pedra, colocar um coração de carne e introduzir o seu espírito. Ezequiel 36. A restauração do vale de ossos secos, o envio do espírito, Ezequiel 37, que tem todo ali um simbolismo, aqueles ossos, era toda a geração ali, todo o povo judeu, todo o povo de Israel, que um dia iriam ressuscitar, e seriam ali governados, teria ali o rei eterno, Então, algo maravilhoso que Deus também estava trazendo para aquela geração, e se eles acreditassem, eles iriam viver e contemplar aquilo um dia na sua vida, tá bom? O quarto aqui, na verdade eu coloquei aqui os subtópicos como tópicos para mim, então você vai verificar aí que eu aglutinei aqui, dentro do 2, eu juntei aqui o 2.1, 2.2, 2.3, Deus usa quem, onde e na hora que Ele quer, A missão do profeta Ezequiel dada por Deus nos mostra que o Senhor usa quem Ele quer, onde quer e na hora que Ele quer, A gente tinha Jeremias profetizando num lugar, Daniel no outro lugar, e Ezequiel também estava lá no meio do povo cativo, profetizando. E a Bíblia conta que ele era reconhecido. Inclusive anciões daquela época iam até ele
para poder conversar com ele, porque reconheciam o ministério profético na vida de Ezequiel. Então, não importa o lugar que você está ou a circunstância que você está vivendo, se Deus te chamou, Ele vai te usar. Pode vir coronavírus, pode vir governo disso ou daquilo outro, Ele vai te usar, porque para Deus pouco importa qual a situação ou o meio que você está vivendo. Se Ele te chamou, meu irmão, permanece de pé e aguarda, porque o teu tempo vai chegar. Eu não sei qual é o teu chamado, se é no louvor, se é pregando a palavra de Deus, se é no sinaleiro aí, dizendo que Jesus salva, cura e liberta, mas vai chegar o teu tempo, vai ter as consequências desse chamado, mas é sempre uma bênção. E você precisa entender o seguinte, meu irmão: é melhor sofrer uma vida inteira nesse mundo e morrer com Cristo, para poder passar uma eternidade com Ele na glória, do que ter uma vida aqui de folga, somente de só vitória, 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 que isso não existe, tá? Isso é só música para vender, tá bom? Porque quando você se apega com Jesus, né? O mundo está assim, ó, de braços abertos, pode vir de todo jeito. Só que a porta do céu, meu irmão, ela é assim, ela é estreitinha, viu? Tem que renunciar a muita coisa para poder chegar no céu. Ah, mas eu sou salvo pela graça. É verdade, meu irmão, mas não falseia a graça, nem inutiliza o sacrifício de Jesus, achando que você vai viver na vida de pecado, e depois vai dizer, uma vez salvo, sempre salvo. Então eu posso pecar 1 milhão de vezes, que Jesus vai me perdoar aí 70 vezes 7. Meu irmão, cuidado, viu? É tema para outra mensagem, mas fique esperto, tá bom? Vamos voltar para a mensagem. Quantos tem chamado? Eu tenho 7 minutos. Você que está em casa também, você tem chamado, meu irmão? Permanece fiel a Deus. Ó, busca a palavra de Deus, medita de dia e de noite. Lembra que você tem um Espírito Santo de Deus dentro de você. E no momento que você vai querer ir para o lado do pecado, aquele pecado ali consciente, ele vai dizer, opa, não vai não. Então lembra disso, teu segredo, o Espírito que habita dentro de você. Vamos para frente. Um profeta com vocação visionária. Eu coloquei aqui assim, ó. A palavra de Deus vinha e se impregnava dentro do seu ser por meio de visões tão claras e vários símbolos que eram descortinadas pela interpretação dada pelo Senhor. Primeiro, a visão do rolo de um livro. O rolo que o profeta recebera continha as palavras do Senhor. E ele tinha a responsabilidade de entregá-la. Por isso que ele tinha que comer. Não tem como alguém falar aqui nesse púlpito sem conhecer a palavra de Deus. Ele tem que ter conhecimento, né? E se você vai exercer algum cargo dentro da igreja, você precisa também conhecer a palavra de Deus, para que você possa ter algo para poder ensinar. Você precisa saber quem é esse Deus que você vai falar sobre ele. Então, coma. No que você vai comer significa alimentar-se da palavra de Deus, ou seja, nutrir no seu espírito, porque um espírito forte, bem alimentado, ele vai sim conseguir vencer a carne. Amém? A visão dos querubins. Os querubins são seres angelicais associados à manifestação da santidade e da glória de Deus. Eles guardavam o jardim do Éden depois da queda do homem, né? Gênesis 3, 22 e 24, com as espadas flamejantes. O homem pecou, né? E para poder guardar ali o jardim, Deus colocou os querubins. Nessa visão de Ezequiel, os querubins que apareciam como brasas de fogo ardente, anunciavam aos exilados a glória e a santidade de Deus. Tá bom? Por fim, a visão aqui de juízo e restauração. Olha só, de juízo e de restauração. Sempre que vier o tempo da dificuldade, ela vai vir associada ao tempo de bênção para a sua vida. Já falei aqui diversas vezes, dificuldades é faculdade de Deus para a sua vida, porque são nesses momentos que você mais se aproxima dele. Você não perde um culto da igreja, né? Está aqui de manhã cedo, orando, né? Oração de Davi, e você vai querendo ter aquela sede de buscar a presença de Deus. O povo se afastou, foi cativo, e começa a se aproximar de novo para os braços do Deus Todo-Poderoso. Então, veio o juízo de Deus, depois começa essa reaproximação para esse Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Palavra final.
os exilados da Babilônia ouviram e tomaram conhecimento da verdade através do profeta Ezequiel. Ele não deixou o povo sem explicações, nem sem direção divina. A fidelidade de Deus não deixa o juízo acontecer, olha só, sem dar primeiro uma oportunidade de arrependimento ao seu povo. Que você, nesse primeiro domingo do ano, possa reconhecer quem você é, um ser miserável e pecador, e você possa voltar ao primeiro amor, que é Cristo Jesus, e que você possa deixar que esse Espírito Santo que já habita em você, ele possa guiar você para uma obra extraordinária aqui dentro dessa igreja. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus para poder pregarmos a palavra de Deus, para que vidas possam ser salvas, porque Jesus está voltando. Amém? Aplauda ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos e um excelente 2022.